Tem que filmar meu nervosinho. Mas vamos lá. Usa. Né? Então a gente vai fazer hoje um aulão, né? Fazer aqui um retrospecto de tudo que a gente aprendeu e a partir desse retrospecto ver se está aplicando alguma coisa. Mas eu de repente não sou tão técnico e não aplico de forma ipsis litteris isso aí, do jeito que é. Eu ainda estou assimilando as ideias, mas de repente você está praticando, só não está assimilando a ideia técnica. Como eu falei, o Cláudio, ele faz um sistema de programação mental aqui dentro. Talvez por ter conhecimento, mas ele fez um sistema de programação que leva a uma reeducação comportamental, resgatar hábitos saudáveis e construir novos hábitos saudáveis do ponto de vista mental, que aí vai refletir no nosso físico e no nosso espiritual. Então, eu falei muito sobre TCC, todo mundo sabe que é a sigla, né? Terapia cognitiva comportamental. Então, nosso sistema funciona como? Pensa, tudo passa pelo pensamento, tudo. Ah, mas eu agi sem pensar. Não, você só não percebeu o seu pensamento, porque ele é automático, ele está condicionado. No caso do impulsividade, seria o que? Pensamento automático. Pensamento Você teve um estímulo, por exemplo, tá? Pode ser. Matheus, você vai pro Mota, né? Ai, meu Deus do céu, não vou pro Mota, não. Você agiu na impulsividade, você nem percebeu que era uma brincadeira. Você está tão automático agindo no desespero. Você pensou antes de agir ou você agiu sem pensar? Se eu pensei antes de agir, não, eu pensei, mas foi um pensamento automático. Ritalina. Não, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas existem os pensamentos automáticos, os pensamentos primitivos, vamos dizer assim, onde tu não chega no pré-frontal para elaborar. Ele fica mais no primitivo, não deixa de ser um pensamento. Mas uma reação ao fogo, uma reação a... Pisar sim. Daí não dá tempo do cérebro elaborar. Mas o primitivo já... Tu já toma O pensamento primitivo ele não entra nesse aspecto. É dentro do aspecto cognitivo-comportamental. Então é a capacidade, exemplo. penso, logo ajo. Não, eu não percebo o pensamento já condicionado que me leva a comportamento disfuncional ou a comportamento. Exemplo, o comportamento impulsivo-agressivo. Qual a consequência de alguém que age através desse comportamento? Geralmente uma consequência negativa. E Alta. Hã? Alta por mau comportamento. Aí o que acontece? Lá na casa, a pessoa vai conversar com a esposa, aí a esposa fala uma palavra atravessada, o cara não percebeu, não assimilou e ele já agiu. Já reeducou na agressividade. Ou seja, ele agiu na impulsividade e agiu de forma agressiva. Qual o clima que ficou dentro de casa? Um clima tenso. Como isso refletiu na sua vida espiritual? De forma negativa, dá uma queda na espiritualidade. Do ponto de vista neurológico, liberou enzimas tóxicas, deixou você com dificuldade de pensar com clareza, principalmente aqui, as emoções, aceleramento do batimento cardíaco, gestos agressivos, e isso inibe a capacidade de você pensar com clareza. Bloqueio mental. A velha história da ultrapassagem do carro, né? O que deram para esse menino? Olha, pai. Ritalina. Então, quando nós temos comportamentos disfuncionais, a gente na verdade só não identificou as crenças que conduzem a nossa vida. Eu penso de forma distorcida da realidade ou penso de forma real dentro da realidade. Eu preciso diagnosticar as minhas crenças distorcidas. Pode ser crença machista, crença limitante, crença de inferioridade, crença de inflexibilidade, aquele cara que é rígido. Geralmente ele se torna uma pessoa exigente.
Eu quero que o João Luiz seja desse jeito, porque eu sou assim. Fala, ó, nem todo mundo é igual, cada um tem o seu time. Não, tem que ser assim. O cara é Acontece muito na inflexível. família, né? E ele se autoflagela de uma certa forma ou outra, quando ele é rígido demais, quando ele é inflexível. Então a gente identificou as crenças que nos geram sentimentos negativos, que nos dão reações neurobiológicas, são as emoções, a gente chama de super emoção, e aí leva a comportamentos funcionais. Isso aqui está bem claro, né? Então em sessão de terapia a gente vai diagnosticando quais são as crenças, que tudo começa pela mudança dos pensamentos, das crenças, só que tem um detalhe aqui. Tem como deixar de sentir raiva? Não. Quando alguém no trânsito te corta? Se você é um cara que tem comportamento impulsivo, agressivo. Aí, você tem que lidar com esse comportamento e criar novas crenças. Não, mas tem como deixar de sentir raiva? Não, é É impossível. 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 Tá lá dirigindo, o cara... Você vai sentir raiva. O Automaticamente, que vai mudar? o jeito de agir. O jeito de agir. É impossível você deixar de sentir raiva, é impossível você deixar de sentir tristeza. O que vai mudar é a sua forma de agir. E como que eu mudo minha forma de agir? Mudando meus comportamentos e minhas crenças. Mudando a minha forma de pensar. Eu preciso criar valores, resgatar valores e dar novo sentido, ressignificar coisas. Mas tu, através da mudança de comportamento, tu vai mudar teu pensamento. Ah, TCC. Mas se eu não diagnosticar como eu penso, não tem como mudar comportamento. Correto? Tipo, posso Pra isso citar tem- um exemplo? Para isso tem psicólogos que não só com TCC. Não entendi agora o seu... Não, por isso que existem terapias para TCC. Exclusivo para TCC. Ah, sim. Não é uma pessoa. Tipo, posso citar um exemplo? Mas um exemplo é o quê? A ideia é o quê? Por exemplo, a pessoa está aqui na clínica, está tendo palestra, ele se informou, tem essas crenças aqui. Então ele tem a capacidade, ele está numa terapia de grupo, então ele tem a capacidade de entender as crenças dele. A partir do ponto que ele entende as crenças, ele aceita as crenças e compreende o mecanismo de ação dela, ele vai e pede ajuda. Como que eu vou Sim. trabalhar isso? O que eu ensino aqui é a forma como isso funciona. Nossa. E como eu posso fazer uma autoaplicação disso no meu dia a dia. Para coisas mais profundas e complexas, precisa de psicoterapia. Para coisas do dia a dia, eu posso fazer uma autoaplicação, uma ferramenta. Que o Aaron Beck deixa isso claro também na terapia cognitiva. Deu para entender ou não? Eu mudo a minha maneira de pensar, mudo a minha crença. E o que o Renato falou tem tudo a ver. Eu posso mudar a crença, mas o comportamento continua o mesmo. Deu para entender? Mudei a crença. Não, realmente eu sou muito austero. Mas se mudou sua forma de agir, aí tem uma ferramentinha do só por hoje, que é agindo como se. Porque nós temos um auto-engano. Eu preciso ter sentimento para poder então ter mudança. Não, você precisa ter mudança para depois ter sentimento. Nunca comeu salada na vida. Começa a comer salada, não vai ser uma delícia. Até o paladar se adaptar, o cérebro Até adaptar quem o sabor. come há muito tempo não feliz. Não é verdade? Você vai se adaptar, aquilo é a mesma coisa, é o comportamento. E entender que Eu aquilo não- é uma coisa, desculpe, uma coisa saudável que vai trazer benefícios. Exatamente. Então assim, eu não sou um cara pacífico. Como que eu me tornei pacífico? Treinando a minha mente. Através de comportamentos assertivos. Na hora, dava vontade de grudar, dava vontade de xingar, dava vontade de mandar tomar café. Eu não fazia isso. Tomar café. Aí tem um pensamento, tem uma crença que ela é movida pelo orgulho, que ela fala assim, vai deixar o cara falar assim com você? Vai deixar sua mulher falar assim com você? Que isso, rapaz? Isso é muita humilhação. Aí eu criei um valor paralelo a isso. Eu prefiro ter paz do que ter razão. A minha qualidade de vida está acima das minhas razões. Nesse ponto eu vou relevar. Acho que principalmente no país que a gente vive, né? Se a gente for querer ter, mesmo a gente tendo razão em diversas coisas, muita coisa não vai mudar porque não depende só da gente. Você Por tá aí, diminuindo a dose Matheus, dele. por aí. Você pode fazer analogia para a vida. Então, terapia cognitiva comportamental
é a capacidade também de você poder entender o seu mecanismo de pensar. Então a TCC ela foca nisso. Quando eu diagnostico a minha maneira de pensar e identifico o meu comportamento, eu começo a mudar a partir desse diagnóstico. E o que a inteligência emocional faz? A leitura das minhas reações neurobiológicas, das minhas emoções. Como é, ou melhor, como sou emocionalmente? Qual é o seu perfil emocional? Primeiro ponto, qual é o seu perfil emocional? Você é um cara explosivo, nervoso, temperamental, ansioso, melancólico, introspecto, tímido, extrovertido, introvertido? Como é que você é? Qual que é o seu perfil emocional? Identifiquei meu perfil emocional. Eu sou assim, tímido, sou implosivo, sou explosivo, sou extrovertido. Tá, esse perfil emocional, ele é saudável para você? Quando você tem sucesso, você tem euforia. Euforia é uma emoção. Como é que você lidar com isso? Eu acho que tem que estar no equilíbrio, né? Mas como você lidar com isso? Olha, eu não tenho muita maturidade para lidar com o sucesso. Eu fico eufórico, abre uma memória associativa e o meu cérebro já pede o uso de substância. Acho que aplicando mindset, né? As técnicas que a gente dá. Mas a Vitalina aí, vou tomar ela. Deu para entender? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você recebe um não, qual é o seu comportamento? Qual é o seu estado emocional? Eu fico melancólico. O que seria melancólico? Hipersensibilidade, fico sensível, todo dengoso. Deu para Por quê? entender? Por quê? Não tem. Ninguém cuida de mim. Tem um cara que ele é extrovertido para falar da sua melancolia. E tem um cara que é introspecto ou introvertido para falar da sua melancolia. Tinha um desenho antigamente que o cara dizia, ó vida, ó. Esse é o melancólico. Esse é o melancólico. Né? O cara que é muito eufórico. Eu tenho um exemplo. Um videozinho que tem na internet. O senhorzinho assim, quero café, assim, ele... Passou o efeito da Ritalina. Já cabra? Rápido, né? O cara tá fora, quero café. Então vamos lá, Matheus tá na balada. 10 gatos. Calma aí, pô. Só que ele ainda tá no equilíbrio emocional, porque ele tá autoperceptivo, ele tá usando a ferramenta autopercepção, ele conhece o perfil emocional dele, então ele fala, tô no equilíbrio, tô na balada. Aí daqui a pouco chega uma loira, linda, bonita, fala, Matheus, quero te beijar na boca. Ele fala, só se for agora, menina, e me beija. Ele, uhul, tô fora que eu vi uma vodka aí, irmão. Pode acontecer, porque ele entende. Aí ele se apaixonou pela loira, pegou o zap da loira, no outro dia mandou zap, e aí ele ficou com a loira, estava apaixonado, e a loira chegou e falou assim, olha, eu não quero mais ficar com você, Matheus. Ele se frustra, só que ele também é melancólico, imaturo, E vai pra beber. aí ele fica triste, Vai pro pó, né? introspecto, fala, sabe de uma coisa? Vou usar. Tem um exemplo disso. Só para me concluir. Por que eu estou dando o extremo? Porque geralmente é assim que a gente recai. O que vai fazer a diferença é não recair, no uso. Mas falou tudo. Eu esse ano, 2019, no começo, eu tava namorando uma menina bonita, 21 anos e tal. Aí ela terminou comigo. Mas ela disse assim, a gente pode ser amigo e tudo. E eu fui imaturo, eu peguei, bloqueei ela no WhatsApp, fui na biqueira e fui usar não. E por que a gente usa substância? Quando está eufórico e quando está melancólico? Recompensa. Recompensa. Para preencher vazio, anestesiar os sentimentos e fugir da realidade. Ponto negativo. Ponto positivo. Recompensa. Consequência. Internação. Compulsão, obsessão, descontrole, internação, Caixão, cadeira, cadeira, ou psiquiatria, ou Cemitério. caixão. Cemitério. A doença é progressiva, incurável e e fatal. Então a gente veio aqui por quê? Porque a gente tem disfuncionalidade comportamental
E não desenvolvemos inteligência emocional para lidar com os nossos sentimentos e com a vida. Eu gosto muito de falar isso, assim, na verdade a gente veio aqui para mudar os comportamentos, né? Não para parar de usar droga. Acho que parar de usar droga é uma consequência, né, que vai ser. É isso mesmo, Matheus. Então, partindo desse pressuposto, aqui dentro, qual é o treinamento que nós devemos fazer? Diariamente. Estímulos mentais, de programação. Ontem eu ensinei um basicão. Farmacologia também, eu acho que é. Calma aí, a gente vai chegar lá, brother. Calma aí, meu irmão. Deixa eu dar minha palestra. Como é que eu tô filmando ali? Pô, calma aí. Primeira coisa, criar estímulos saudáveis no dia a dia. Vamos começar pela farmacologia. Passar no doutor, falar, de repente, doutor, eu sou ansioso demais. Doutor, já fui diagnosticado com um transtorno psiquiátrico depressivo, com TDAH, com déficit de atenção. Doutor, eu tenho insônia. Enfim, você vai relatar para o doutor os sintomas que você tem sem a substância. Ok? O doutor vai te medicar, vai fazer uma terapia medicamentosa. Às vezes ele acerta na primeira, às vezes não. Enfim, ele vai te introduzir numa terapia medicamentosa. Segundo passo, qual que é? Se conscientizar do programa, estabilizar. Eu estabilizo, eu entro num processo de desintoxicação física e mental e espiritual. Ontem o Renato falou uma coisa, ele está aqui buscando agora reencontrar a espiritualidade dele. É aquele negócio, né? Não é só, tipo, você só, parei de usar droga, né? Você continua sendo um adicto seco, né? Também. Então a medicação, ela auxilia no tratamento. Aí depois eu me conscientizo e me estabilizo. Eu me situo, porque estou aqui. Ou já que estou aqui, para alguns, vai ser dessa forma. Aí eu começo a entender o mecanismo de funcionamento do meu eu, a partir de comportamentos e emoções. Está dando para entender, Cláudio? Plenamente. Então, é simples. O problema é o quê? Só um minutinho, Renato. O problema é esse aqui, ó. Esse é o grande problema nosso. Primeiro, o cérebro não gosta de gastar energia. A gente gosta de fazer aquilo que a gente já está adaptado a fazer. Por que acontece um fato aqui dentro que desestabiliza vários emocionalmente assim fácil? Por quê? Ele não treinou a mente. Ele está sem foco, sem determinação, sem perseverança, sem disciplina e sem fé. Em que sentido, Mariola? Em que sentido isso? Isso não está em primeiro lugar aqui na vida dele. Eu preciso centrar isso na vida dele, colocar isso como objetivo. Você vai embora daqui a alguns dias, né? O Matheus, você pode levar para sua casa. Companheiro, amigo aqui dentro, pai, leva para sua casa. Não, onde eu visito ele, mas eu quero passar mais os meus 3 meses. Alexandre? Então. Se você quiser, Tem meia dúzia, tem meia dúzia. a gente assim tá. Ninguém vai levar ninguém para casa. Aqui precisa ter companheirismo, eu sempre falo isso. É porque não é mista, se fosse Companheiro, Matheus, não ajuda. Companheiro é aquele que fala a verdade para você, é aquele que te motiva, é aquele que sabe a hora de ouvir, a hora de te dar um feedback. Companheiro é o cara que te impulsiona para o tratamento. Amigo, não tem um amigo droga que eles falam? Cara, é seu amigo só na hora que você tem droga e dinheiro no bolso. Acabou o dinheiro, acabou a amizade, né? Mais ou menos funciona aqui dentro isso. Posso beber, não? Enquanto vocês estão na mesma vibe, vamos embora, vamos isso, vamos aquilo, aí um vai embora, o outro fica. Acabou, irmão. Acabou a amizade. Se destabiliza emocionalmente até o grupo, né? Mariosa, aqui não pode fazer amizade? Eu acho que pode, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que aqui o foco é tratamento. Vocês vieram aqui para tratamento. E por que a maioria volta ao uso? Porque a probabilidade, a estatística é maior. Por quê? Prática. Prática. É normal o pessoal falar assim, eu te amo, eu te amo. É assim, ó.